Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia, né? 150 dias com 150 salmos. Como tem sido bom, né, iniciar esse projeto, caminhar aí junto com vocês, com quem tá aqui com a gente, vendo esse vídeo, né? E eu queria te pedir uma gentileza, um favor, realmente, né? Que você curtisse aí, se você gostou do vídeo, se você tá assistindo, se você tá aí acompanhando, né? Essa jornada aí junto com os salmos. Por quê? Porque através da curtida, através da visualização, a gente faz com que isso realmente chegue em outras pessoas, né? E no caso do livro de Salmos, especificamente, eu queria muito que esses vídeos chegassem a mais pessoas, para que outras pessoas também pudessem fazer essa prática da Lectio Divina, que se dispusessem, né, a buscar o Senhor através do livro de Salmos também, meditando, orando, realmente trazendo essa palavra para o coração, e que assim mais pessoas, né, pudessem estar sendo edificadas junto conosco. Então, se você ainda não é inscrito também no canal, né, tá aqui assistindo aos vídeos, se inscreva, coloca as notificações aí para você receber todos os dias, quando os vídeos entrarem, né? Cada dia a gente às vezes está colocando o vídeo num horário diferente, porque eu prefiro que essa dinâmica aconteça. Não gosto de coisas engessadas, né? De coisas muito estruturadas, porque a gente fica muito preso, né? A nossa vida, ela não é tão engessada assim, né? Então, eu prefiro essa coisa mais dinâmica, mais tranquila, em que a gente realmente vai fazendo com o coração, com a alma, né? Com o desejo de estar. E nós temos desejo de estar aqui na presença do Senhor, essa é a verdade, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, hoje nós vamos fazer o Salmo de número 3. Lectio Divina, são 4 passos, né? Ler, de preferência em voz alta, meditar, orar segundo a palavra que nós lemos e meditamos, e então contemplar. A última parte, o quarto passo, a contemplação, como eu disse no último vídeo, eu tenho preferido cortar, né, o vídeo, realmente finalizar o vídeo, e permanecer aqui no meu tempo de devoção, no meu devocional. Por quê? Porque a contemplação é algo muito pessoal, né? No sentido de tempo, e não no sentido de não estar na câmera. Não é isso que eu tô querendo dizer. Até porque a contemplação se faz no silêncio. Então, aquilo que o Espírito Santo estiver ministrando ao meu coração, não há problema nenhum, né? De estar aqui com a câmera ligada, porque vai ser algo interior, vai ser algo no meu coração, vai ser algo no meu espírito. Então, não haveria problema. O problema é o tempo mesmo, né? Da câmera aqui ligada, então eu acho que é desnecessário. E deixo vocês à vontade aí também para fazerem o tempo do quarto passo da contemplação de acordo com o desejo do coração de vocês, na direção do Espírito mesmo. Aquilo que vocês desejarem fazer, mais, menos, não existe um tempo certo para isso, né? Existe a vontade de ouvir a voz do Espírito no nosso espírito, isso sim. Tá bom? Vamos seguir? Perdão. Salmo de número 3. É um salmo pequeno, né? E que a gente pode estar meditando com tranquilidade hoje. Salmo de número 3 diz assim: Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Novamente a leitura. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi.
Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Vamos ler novamente? Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. O salmista, ele está mais uma vez, fazendo um clamor chamado imprecatório. E nós vamos ver, me perdoem, e nós vamos ver sim diversos salmos que estão nesse formato, que estão nessa maneira de orar, nessa maneira de salmodiar, nessa maneira de conversar com o Senhor, conversar com o nosso Deus. Porque o salmista, ele está diante de uma angústia, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de uma perseguição, diante de uma angústia, vários sentimentos podiam estar ali, atrelado àquilo que ele estava orando nesse momento, aquilo que ele estava falando com Deus através desses salmos de número 3. Ele começa dizendo justamente sobre essa quantidade de inimigos, tanta gente contra mim. Amados, a gente tem uma dificuldade enorme, em lidar com as adversidades, e isso é muito natural, lógico, porque quem é que gosta, de lidar com inimigos, quem é que gosta de lidar com guerras, quem é que gosta de lidar com adversidades? Ninguém, Isso é quase que unânime a nossa maneira de querer justamente tranquilidade e estabilidade, A gente não gosta dessa destemperança na vida, Dessa dificuldade que vai existindo. Mas o salmista, ele está realmente diante, de uma adversidade muito grande. O livro de Salmos, ele começa com o capítulo 1, capítulo 2, e aqui já no capítulo 3 também, com muito provavelmente Davi demonstrando a sua angústia, a sua dificuldade diante de tanta perseguição. O início do ministério de Davi, ou até antes mesmo, dele ser ungido por Samuel como rei de Israel, a gente tem uma certa perseguição sobre a vida de Davi, mesmo sendo ali um pastor de ovelhas. A palavra vai dizer que ele foi várias vezes, acuado por leão e por urso, e ele livrou as ovelhas do seu pai desses animais selvagens, dessa adversidade, dessa dificuldade. Então, Davi, não é que ele não estava acostumado com isso, mas o salmista aqui está dizendo o quanto isso é amedrontador, o quanto isso é difícil, o quanto isso é doloroso. E ele vai dizer com uma voz de dificuldade: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. Nós temos meditado nos últimos dias, inclusive, não só dentro do livro de Salmos, mas em outras leituras que a gente tem feito, de como quando nós mudamos de lado, o que eu quero dizer com mudamos de lado? Enquanto a gente faz a vontade desse mundo, enquanto a gente está aberto às artimanhas de Satanás, enquanto a gente está disposto a viver uma vida rejeitando o Senhor, negando a nossa fé, ou muitas vezes desobedecendo aos princípios
universais da palavra, enquanto nós decidimos viver em pecado, existe algo que parece estar muito tranquilo ao nosso redor, que são os nossos inimigos. Percebam que geralmente só se arruma confusão quando você decide ser alguém que obedece, quando você decide ser alguém honesto, quando você decide ser alguém que obedece a Deus, quando você decide ser alguém que anda num caminho reto, quando você decide falar a verdade. Aí sim, podem perceber, se nós falamos mentiras, parece que tudo anda normalmente. Se nós estamos vivendo uma vida de extremo pecado e prostituição, em lascívia, em impurezas, em todo tipo de obras da carne, então, aparentemente, a maré vai a nosso favor, porque a multidão parece estar extremamente conformada, né? E também fazendo o mesmo que nós. Agora, quando nós decidimos agir de forma contrária, quando nós decidimos, então, viver uma vida segundo o padrão da palavra, quando nós decidimos ir contra o maligno, contra o dominador deste mundo, né? Contra realmente todos os princípios aí do pecado, então nós arrumamos tantos inimigos. Tanta gente vira contra nós, né? Já perceberam? Falar a verdade se torna trazer inimizade, viver uma vida de santidade se torna ter muitos inimigos e ser alguém maluco, viver uma vida segundo os princípios de Deus, então traz muita afronta para nós, viver uma vida segundo o padrão de Deus, então nos faz dizer como o salmista disse agora, ó Senhor, tenho tantos inimigos. Por quê? Porque existem dois tipos de inimigos que vão vir contra nós a partir do momento que a gente realmente decide estar caminhando segundo os desígnios, segundo a vontade do Senhor. Nós temos os nossos inimigos naturais, as pessoas que estão andando contrário a nós e que agora vê a nossa mudança e começam a dizer que nós estamos malucos, que nós estamos fanáticos, que nós estamos andando de forma maluca, né, louca mesmo. E é bastante gente, geralmente começa na nossa casa, né, começa na nossa família, essas frases, mas elas se estendem para o nosso ambiente da escola, para o nosso ambiente de trabalho, né, os amigos de trabalho, aí se estende para a nossa comunidade em geral, vizinhos, amigos, parentes, e isso tudo vai se aumentando, né, vai se estendendo cada dia mais e nós nos tornamos esse perseguido. E às vezes nem é uma perseguição tão latente, né? Às vezes até meio velada, meio escondida, né? Ali o tempo todo você tá ouvindo algum burburinho a teu respeito, alguma fofoca, alguma situação que estão aí tramando, né? No emprego, no trabalho, na faculdade, né? Sempre tem alguém ali tentando puxar o tapete ou fazendo alguma situação e a gente tem tantos inimigos. Só porque nós decidimos viver segundo o princípio, andar na vontade do Senhor, fazer aquilo que é reto, aquilo que é correto. Porque a grande maioria decidiu rejeitar o Senhor. Mas a gente tem um outro lado desses inimigos, né? Que eu falei que são dois. Que são os nossos inimigos espirituais. E esses são os principais. E esses são os realmente verdadeiros inimigos que estão tramando o tempo todo contra nós. Satanás em nenhum momento ele vai estar feliz e tranquilo e parado diante de alguém que decide fazer a diferença no seu tempo, na época em que está vivendo, no período em que Deus o chama, diante, né, de uma possível missão que Deus tenha através das nossas vidas. O nosso maior adversário, Satanás e todos os seus demônios, não vão sossegar enquanto não tentar nos destruir, enquanto não tentar paralisar a nossa atitude, a nossa fé, enquanto não tentar nos fazer negar aquilo que nós temos dito como algo de fé, algo firme, forte, né? Então, a perseguição, ela vem para tentar tirar essa estabilidade que nós temos mesmo, né? Tentar
destruir as bases da nossa fé, tentar destruir aonde nós estamos firmados. Mas a palavra vai dizer que Davi ora a Deus, ele fala com Deus a respeito desses tantos inimigos. Então, tanto inimigos espirituais, principados e potestades, quanto inimigos naturais, a nossa família, amigos, parentes, vizinhos, amigos de trabalho, da escola, da faculdade, por onde quer que a gente esteja. Geralmente, nós vamos ser cercados por todos os lados de pessoas que dizem assim: aquilo que você diz, aquilo que você está fazendo, aquilo que você se propôs a fazer, não está correto, nós não aceitamos. Há sempre uma maneira de tentar nos parar, né? E aí, Davi vai dizer então no versículo 2, são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Sabe por que muitos vão dizer isso? Porque diante desses inimigos vindo sobre nós com muita fúria, com muita vontade de destruir, nós vamos ser atacados todo o tempo. Por isso que eu falei que são dois tipos de inimigos, né? E diante desses dois tipos de inimigos, espirituais e naturais, né? As pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos sofrer adversidades de todos os tipos. Então, as perseguições, as batalhas, as lutas, as guerras, elas virão de diversas maneiras sobre nós. E a cada batalha ou a cada adversidade que vai vindo sobre a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive esses próprios inimigos, né? As pessoas que estão tentando contra a nossa vida de alguma maneira, elas vão dizer isso, né? Dessa ele não escapa, dessa ela não escapa, dessa ela não vai se livrar, dessa ela não vai conseguir sair. Por quê? Porque cada uma dessas batalhas, dessas guerras, elas parecem ser a nossa destruição. Ela parece ser a nossa ruína, né? Então, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama e entra em luto, então as pessoas vão dizer, dessa depressão ela não vai sair. Quando a gente perde um bem muito precioso, né? E a gente fica aí em ruínas financeiras, então as pessoas dizem, agora não se levanta mais. E todas as situações, né, que vão acontecendo na nossa vida, uma saúde, uma doença, uma enfermidade muito difícil, né, a perda de um ente querido, como eu falei, a gente entra em luto, uma perda de um bebê ainda no ventre, né, um aborto aí espontâneo, ou ocasional por alguma situação, um casamento que é desfeito, tantas situações, gente, que vão acontecendo sobre a nossa vida e que muitas vezes diz respeito a ataques, sim, malignos sobre a nossa vida, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer ser destruídos mesmo, né? Para que neguemos a nossa fé ou sejamos escandalizados, né? Pela nossa fé, pela nossa verdade. E aí essas pessoas sempre vão dizer, né? Deus nunca o livrará. Porque quando a gente olha de maneira natural, isso tudo parece ser, né, uma batalha vencida, quando a gente realmente passa por essas adversidades, quando a gente passa por esses momentos extremamente difíceis. A olhos naturais, as pessoas podem dizer, dessa, Deus nunca o livrará. Olha só o que ele está passando, olha só o que ela está passando. É algo que não vai passar, Deus não vai livrá-lo, né? Mas o salmista vai dizer para nós assim, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Quando sabemos, quando confiamos, quando temos fé, e a fé que eu estou dizendo aqui, vocês vão me ouvir muito falar sobre essa fé. A fé que eu estou dizendo aqui, que Davi está tendo e que muitos de nós devemos ter diariamente, não é uma fé de pensamento positivo, não é uma fé de falar com a nossa boca que temos fé, não. Essa fé diz respeito à palavra em que você está firmado. Essa fé diz respeito a um alicerce embaixo dos seus pés que nenhum terremoto abala. Essa palavra que está te dando todo o suporte de confiança, de estabilidade sobre aquilo que Deus falou.
Porque quando Deus fala, há uma certeza de algo que ainda não vimos, ou ainda não aconteceu, ou, ou está acontecendo, mas que é algo extremamente firme, seguro. Isso é fé. Então, se Deus disse que Ele é o teu escudo, e Ele disse isso, tem um texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, que o Senhor vira para Abrão, quando ainda ele é Abrão, e ele diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Isso é fé. Como assim, Elisângela? Isso é fé. Deus falou a teu respeito. Deus falou com você. Essa palavra que Deus falou, não que eu falei, não que eu simplesmente li na Bíblia, não. Quando Deus fala conosco de maneira pessoal, quando nós temos convicção de uma palavra no nosso espírito, quando nós temos a certeza daquilo que Deus está falando conosco, essa palavra que Deus disse, ela se torna um chão, um terreno inabalável. Ela se torna um escudo ao nosso redor, porque a promessa que Deus faz, a palavra que Deus libera, ela não volta vazia, mas ela vai germinar, ela vai frutificar segundo aquilo que Deus falou. Então, quando Deus disse para Abrão que ele seria, né, eu serei o seu escudo, Abrão não precisava mais se preocupar com essa questão. E provavelmente Davi escuta isso no seu espírito de um Deus que é o seu escudo. E ele então declara isso, que é uma verdade para ele, que a fé dele está alicerçada nisso. Ele diz: Senhor, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Gente, quando nós temos a confiança de uma presença real de Deus em nós, ao nosso redor, da presença soberana de Deus em cuidar de nós, em estar conosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Não é alguns dias, mas é todos os dias da nossa vida. Então, essa é a palavra que quando você ouve, né, os inimigos, as pessoas dizendo: ah, dessa você não vai sair, dessa Deus não vai te livrar. Essas palavras mentirosas, essas palavras que vão soando no nosso ouvido, elas batem instantaneamente com uma palavra de fé que existe plantada no nosso espírito. E aí o salmista vai e na hora ele já declara isso: ainda que estão dizendo que o Senhor não me livrará, eu sei que és um escudo ao meu redor. Existe uma barreira protetora espiritual. Existe uma barreira protetora ao meu redor, que é a tua presença, que é o teu espírito, que é os teus anjos que o Senhor dá ordem a meu respeito. E que nenhum dos planos, né, falamos sobre isso, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como é bom isso, né? Como é bom isso. E o salmista vai dizer então assim: clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Quando Davi vai falar, né? Senhor, és o meu escudo ao meu redor, a minha glória, e mantens minha cabeça erguida. Ele clama, né? Ele fala com o Senhor. Ele, na verdade, está desde o primeiro versículo clamando a Deus, falando com Deus, né? Ó Senhor, tenho tantos inimigos. Existe um clamor acontecendo, né? Esse ó Senhor denota esse clamor. A gente às vezes lê de forma muito natural, mas se coloca no lugar de alguém que está sendo perseguido, de uma dor que está sendo avassaladora dentro de você, e aí você vai entender esse ó Senhor, esse clamor que vai saindo da boca de Davi. Provavelmente o salmista Davi, né? Então ele vai dizer: clamei ao Senhor e ele me respondeu do seu santo monte. Aqui nós observamos, aqui a gente já começa a compreender o momento de contemplação que Davi está vivendo. Esse momento em que ele se acalma diante dessa dor, diante dessa perseguição,
E ele consegue, então, entender que o clamor dele foi respondido. Ele começa a ouvir uma voz no seu espírito, falando com ele, ministrando a vida dele, aquietando, né, essa dor, essa aflição, essa adversidade. E esse é um momento tão poderoso, né? Quando nós realmente vamos aos pés do Senhor, quando a gente vai para a oração, quando a gente vai realmente para esse lugar de intimidade com Deus e a gente consegue absorver e a gente consegue então lidar com tudo isso e se aquietar e começar a dizer: Deus tem ouvido o meu clamor e ele me respondeu do seu santo monte. Deus se levanta para falar conosco. Deus se levanta para manifestar o seu cuidado em nossas vidas quando nós clamamos. A palavra clamor diz respeito a essa voz que se levanta com muita angústia, com muita dificuldade, com muita coisa sobre, né? E ela sai como um grande clamor, com uma grande vontade, né, de ser respondido. E Deus não vai permitir que nós sejamos então confundidos, mas ele vai falar conosco. E o salmista então vai dizer que depois disso ele deita e dorme. Você consegue dormir quando você está passando por uma grande adversidade? Você consegue aquietar? Você consegue deitar e dormir? Porque a grande maioria nesse século tem dito que dormir tem sido uma das maiores dificuldades, tem sido uma das maiores adversidades. Ainda que as lutas são grandes, talvez a maior batalha que o ser humano tem vivido nesses últimos tempos seja deitar e dormir. As doenças psicossomáticas, as doenças da alma, as doenças da mente, elas vão nos fazendo, elas vão tirando de nós talvez um dos bens mais preciosos da vida humana, que é o dormir, que é o descanso da mente, o descanso da alma, o descanso do corpo. Gente, se nós tivéssemos ideia do quão poderoso é uma boa noite de sono, nós iríamos ter muito mais cuidado com essa parte do nosso dia, que é o momento em que a gente vai para a cama, que é o momento em que a gente precisa se desligar, se desconectar, né? Ficar offline, né? Imagina há 100 anos atrás alguém gravar um vídeo como esse, ou alguém falar sobre esse salmo e falar sobre esse problema que nós temos hoje em dia, que é estar offline. A gente está sempre online em todos os sentidos. E a gente tem deixado a nossa mente, inclusive, também online. Parece que a nossa mente não desliga, né? Parece que o nosso cérebro não desliga. E isso tem sido uma seta maligna para justamente não nos fazer entrar nesse lugar de descanso. Porque já é comprovado, né? Ouvimos tantos médicos, tantos neurocientistas falando a respeito da necessidade de uma boa noite de sono. E o salmista, diante de toda essa adversidade, de tantos inimigos diante dele, inimigos naturais, inimigos espirituais, ele diz: deitei-me e dormi. Por quê? Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Quando ele clama e ele ouve a voz do Senhor, ele tem uma resposta de cuidado. Ele tem uma resposta de que alguém zela pela segurança dele. Então, quando eu tenho essa certeza de que eu tenho um pai que cuida de mim, que eu tenho um Deus que é soberano em todas as situações e que, independente das dificuldades que eu estou vivendo, das notícias que estão chegando nos meus ouvidos, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que zela pela minha vida, eu tenho um Deus que vai fazer juízo, né? Que vai me defender dessas causas todas que estão ao meu redor, né? Então, por isso que ele consegue deitar e dormir, porque ele sabe quem vai velar pela noite dele, ele sabe quem é que vai estar cuidando dele enquanto ele está dormindo.
E aí ele diz: eu acordei em segurança. Por que que você acordou em segurança, Davi? Porque o Senhor me guardava. A nossa noite de sono só é tranquila quando nós temos certeza, confiança de quem está velando o nosso sono, quem está guardando a nossa casa, quem está guardando a nossa vida, a nossa família, os nossos bens. Tudo aquilo que nos rodeia está sendo guardado pelo Senhor, está sendo guardado mesmo por aquele que tem prometido para nós. Então esse é aquele que consegue deitar e dormir. Eu já tive algumas situações de deitar, né, e de não conseguir dormir. Foram poucas vezes, porque eu, graças a Deus, tenho realmente uma noite de sono geralmente muito boa. Mas às vezes que isso aconteceu é extremamente devastador, porque você está deitada, a noite está acontecendo, você busca o sono, mas a sua mente não desliga. O seu cérebro não consegue desligar, descansar, porque aquelas notícias, aquela preocupação, aquela ansiedade por aquela situação que você está vivendo, ela te dá um nocaute. Mas não um nocaute que te faz dormir, um nocaute que te tira todo o sono. E aí, aquele momento em que era para você realmente descansar, você está cada vez mais angustiado e mais cansado. E aí você acorda no dia seguinte, ao invés de estar com as suas forças restabelecidas, você está ainda mais cansado com tudo aquilo que está acontecendo. E os nossos inimigos físicos e espirituais estão vencendo essa batalha aparentemente. Mas quando a gente confia, então a gente vai declarando como o salmista disse agora aqui para nós: deitei-me e dormi. Deitar e dormir. Tão simples, né? Mas tão poderoso. Tão simples, mas tão difícil em alguns momentos da nossa vida. Tão simples, mas parece ser um tormento para algumas pessoas hoje em dia. E se você, né, ouvindo esse vídeo, está passando por essa situação de extrema insônia, de extrema perturbação no seu sono, esse salmo talvez seja para você. Esse salmo talvez seja o salmo que você mais precisa meditar e orar sobre ele. E deixar que o Espírito Santo realmente ministre a tua vida através dessa verdade que está aqui escrita, desse cuidado, desse zelo, desse cuidado soberano de Deus, velando o nosso sono, nos dando segurança enquanto dormimos. E o salmista diz assim: eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Queridos, a declaração de Davi é algo tão poderoso a respeito de confiança, a respeito de crer naquele que te chamou, a respeito de crer naquele que tem falado com você. Nós temos o costume de dar muito mais ouvidos às mentiras do diabo do que à verdade de Deus. Se Deus é aquele que te guarda, se é Ele que é o teu escudo, se é Ele que tem sido o teu escudo ao teu redor, se é a glória dele, a presença, né? Essa glória é a presença. Se é a presença de Deus, ela é a que te mantém em pé, que tem mantido a tua cabeça erguida, que tem feito você permanecer aí aonde você está agora. Se ele é esse Deus sobre a tua vida, você precisa declarar: eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Isso diz respeito à confiança. E, gente, vamos parar com essa ideia tão pequena de declaração positiva. Nós precisamos acabar com isso na nossa vida cristã. Eu tenho batido nessa tecla porque, infelizmente, muitas pessoas têm perdido a sua fé, têm deixado de crer no Senhor, têm desviado da sua fé, têm apostatado da fé. O que é apostatar da fé? É alguém que antes estava tão firme, estava tão tão decidido por caminhar com Jesus até que ele viesse,
Mas do nada ela decide literalmente se divorciar de Jesus. Se divorciar desse marido. A Bíblia vai chamar Deus de nosso marido. E a apostasia é esse divórcio, esse pedido de divórcio. É quando nós dizemos, eu não quero mais esse marido para mim. Eu não quero mais o cuidado desse marido na minha vida. Isso é apostatar da fé. É dizer que você estava casada com esse marido, que você cria no cuidado desse marido, que você estava aguardando ansiosamente por esse casamento, por essa eternidade, mas agora você literalmente pede o divórcio. Eu não quero, eu quero outro marido. Eu não quero esse. Então eu tenho batido muito na tecla de que a gente precisa ser muito mais crentes na maneira de declararmos a palavra, de confiarmos nesse Deus, do que meramente uma palavra positiva. A gente precisa crer que, mas se eu falar isso o dia todo, não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Então meu cérebro vai entender e eu vou começar a acreditar nisso de verdade. Não! Isso fala de uma fé que está alicerçada não na cabeça, não no seu intelecto, mas está alicerçada no teu espírito. Você realmente confia que ainda que Satanás e todos os seus anjos venham contra você, existe uma fé inabalável dentro de você. E ainda que você seja morto, a palavra vai dizer, ainda que Satanás consiga te destruir fisicamente, ele jamais vai conseguir te destruir espiritualmente e eternamente. Estaremos com o Senhor eternamente. Então, a nossa fé não pode estar alicerçada somente nessa era, somente nesse mundo, somente nesse momento, mas é muito maior. Então, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Eu não tenho medo, eu não vou temer, porque eu sei quem está comigo, quem é o meu escudo, quem está sendo o escudo ao meu redor. Esse meu escudo, ele é intransponível. Ele não me deixa. E ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. Davi sabe que todos esses 10.000 inimigos que estão ao seu redor serão vencidos pelo Senhor dos exércitos, pelo Senhor da batalha. Deus nos chama desde o Éden para sermos o seu exército. Mas ele diz logo em seguida: eu sou o Senhor desse exército. Eu sempre vou à frente desse exército. Eu é que luto por vocês as suas guerras. E em várias passagens, a gente poderia listar várias passagens. A gente vai percebendo esse Deus tomando a frente de um exército, do exército de Israel geralmente, e vencendo batalhas sem que Israel pegasse em uma só espada. Israel não chega nem a lutar e todos os seus inimigos são exterminados, desbaratados, colocados para correr. Então, como é que é isso, gente? Como é que eu não vou confiar? Como é que eu não vou crer num Deus que faz uma promessa dessa para mim? Olhando para esse salmo, ele parece tão simples, mas ele é tão profundo e poderoso como qualquer outra palavra. Como Deus realmente ministra a nossa vida através de um salmo como esse. Deus vai se levantar e destruir todos os nossos inimigos. E isso se fará de uma vez por todas na volta de Jesus. Nós precisamos crer nesse Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta, Senhor. Nós ansiamos pela tua vinda. O Senhor precisa vir. O Senhor precisa terminar aquilo que o Senhor começou. E graças a Deus que ele virá. E nós temos essa certeza. E o salmista então termina dizendo: de ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Nós precisamos ter essa mente transformada de que nós temos um Deus que tem nos criado para o seu prazer, para a sua glória,
para que a sua glória seja manifesta cada dia mais, para que Ele mostre o poder dele cada dia mais em nós e através de nós. Que nós sejamos o reflexo dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, dessa bondade, de todos os atributos de Deus. De ti, Senhor, vem o livramento. Que livramento que eu e você precisamos hoje. Aonde nós temos sido aprisionados para precisar de livramento. Porque só precisa ser livre, só precisa ter livramento alguém que está preso, alguém que está aprisionado, alguém que está sendo torturado, alguém que está sendo coagido, alguém que está sendo apertado, pressionado. De ti vem o livramento. Abençoa o teu povo. O Senhor tem um povo que Ele ama e que Ele dará livramento. Eu amo ler os textos bíblicos com uma visão escatológica do final dos tempos, porque a gente vê que a consumação dos séculos é que vai ser esse ápice, né? Vai ser esse momento tão glorioso que nós vamos viver diante de Deus, diante da verdade que Ele diz para nós. Porque todo o resto, todo esse tempo que nós estamos vivendo, toda a era desse tempo, desde Adão e Eva até a volta de Jesus, nós temos vivido num tempo de total mentira, né? Do que diz respeito às mentiras de Satanás sobre nós. Então, o tempo todo ele tenta nos fazer descrer daquilo que Deus tem falado. E Deus, ele está vindo com livramento sobre o teu povo, sobre a humanidade, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que têm se posicionado, como eu disse desde o início desse salmo. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar baseado nisso. Nós precisamos continuar crendo que o Senhor é aquele que vem em nosso favor. Estou anotando aqui. Vamos orar. Pai, nós queremos nesse dia agradecer. Agradecer mesmo, Senhor. Gratidão nós temos nesse momento, porque essa palavra tem sido ministrada à nossa vida. E talvez nós começamos esse salmo hoje, a leitura desse salmo, com alguma angústia no nosso coração, com algum engano, querendo ser enraizado no nosso coração, trazendo mentiras, trazendo falta de fé, trazendo instabilidade para o nosso caminhar com o Senhor, trazendo dificuldades, Pai, para a nossa vida espiritual acontecer. Talvez nós começamos esse salmo hoje, Senhor, dizendo tá difícil permanecer fiel no nosso devocional, tá difícil permanecer fiel nesse tempo em que a gente para tudo para estar com o Senhor, porque, ó Senhor, eu tenho tantos inimigos, tanta gente contra mim. Senhor, quando a gente olha para as circunstâncias que vão vindo contra nós, são tantas pessoas que tentam de alguma maneira nos derrubar, tentam de alguma maneira mentir sobre nós, tentam de alguma maneira nos fazer mentir também a respeito de situações. Tem tantas pessoas que tentam nos destruir, Pai, de maneiras às vezes sutis, né, com atitudes pequenas, tentando minar a nossa fé, minar a nossa alegria, com palavras, com atitudes, com comportamentos, Pai, nos menosprezando. Às vezes a cor da nossa pele, Pai, para aquelas pessoas que sofrem o racismo. Talvez para pessoas que têm algum tipo de deficiência, Senhor. São também menosprezadas, são colocadas de lado, são ditas como pessoas que não têm mais o que se aproveitar. São tantos inimigos, Pai. São tantos inimigos, pessoas que mentem a respeito da nossa vocação, de que nós não servimos para nada no teu reino, de que a nossa maneira de ser, ela é
uma maneira ruim, uma maneira feia, uma maneira complicada de se viver. Senhor, são tantas palavras, são tantos argumentos que as pessoas usam, Pai, para tentar de alguma maneira nos destruir, Jesus. Essa era, Senhor, da tecnologia que nos faz acreditar em tantas mentiras, em tantas comparações, Pai. São tantos inimigos que tentam nos fazer olhar para a nossa vida e achar que ela é chata e achar que ela é incompatível com aquilo que nós realmente precisamos. Às vezes achamos, Pai, que os nossos inimigos são somente pessoas que realmente levantam uma arma para nós, ou pessoas que muitas vezes realmente tramam uma injustiça contra nós. Mas nós sabemos que os nossos inimigos, eles são muito mais ardilosos do que nós imaginamos. Satanás e todos os seus demônios, Pai, eles tentam de todas as maneiras fazer com que com que o meu irmão, com que a minha irmã acreditemos em mentiras, em palavras distorcidas, em palavras que entram no nosso ouvido e elas são distorcidas nas nossas emoções, por causa dos nossos traumas, por causa das nossas dificuldades. Senhor, são tantos inimigos. Às vezes eu também sou a minha própria inimiga, Senhor. Quando eu procrastino, quando eu deixo de estar com o Senhor, quando eu deixo de buscar a tua palavra, quando eu deixo de me aquietar com o Senhor, são tantos inimigos, Pai. São tantos inimigos. Um dos inimigos, Pai, que nós temos vivido com tanta dificuldade contra ele é justamente a compulsão alimentar. Senhor, quantas vezes nós comemos de forma desenfreada, porque achamos que aquilo vai satisfazer a nossa alma, aquilo vai satisfazer um vazio que está ali dentro, que só pode ser preenchido pela tua presença, que só pode ser preenchido pelo teu amor, Jesus. E nós vamos engordando, e nós vamos engordando, e nós vamos saindo do prumo, e nós vamos adoecendo, e o nosso corpo vai gritando, Senhor, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, e vamos dando tanta e tanta porcaria, Senhor, para o nosso corpo. São tantos inimigos, Jesus. A nossa corrente sanguínea vai sendo, Senhor, bombardeada por tantas toxinas, Pai, por tantas coisas que destroem a nossa vida de dentro para fora. E o nosso rosto, nosso corpo vai transparecendo essa doença também interior, Pai. A nossa alma vai adoecendo, Senhor Jesus, com tantos sentimentos guardados, com tantas situações, Senhor, que vão nos tirando, Senhor, a alegria de viver. Jesus, são tantos inimigos, Pai. Nós precisamos, Pai, que a tua palavra seja a verdade dentro de nós para combater, Senhor. O combate é feito através da tua palavra, Senhor, porque as pessoas olham para nós e dizem: agora ele vai ser destruído, agora ela vai ser destruída, dessa ela não se levanta, dessa ele não se levanta. Mas aí nós olhamos para ti, Jesus. Nós olhamos para o Senhor, Pai, e cremos que o Senhor é o nosso escudo. Oh, Senhor, como é bom, Pai, ter essa proteção. Como é bom, Pai, conhecer esse Deus de amor que nos guarda, que livra, que nos coloca em segurança. E aí o que mais talvez tem sido difícil nesses últimos tempos, Pai, é aquietar, é deitar e dormir, é descansar o corpo, é descansar a mente, é descansar as emoções, é descansar as vozes que têm mentido para nós, é descansar dessa ansiedade que está apertando o nosso coração e que nos leva a infartar, nos leva, Senhor, a colapsos, nos leva ao burnout, nos leva a tantas, Senhor, doenças que desestabilizam a nossa fé, desestabilizam a nossa maneira de viver, Senhor, nos tirando justamente o descanso. Oh, Jesus,
nos leva a confiar, Pai, que o Senhor está cuidando de nós, de que, ainda que venham 10.000 contra nós, o Senhor é o escudo ao nosso redor. O Senhor é o escudo ao nosso redor. O Senhor está sendo aquele que leva sobre si esses dardos inflamados do maligno e nos guarda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos livrarmos desses inimigos físicos e espirituais. Nos faz crer, Senhor, no grande amor do Senhor. Nos faz crer, Senhor, que o Senhor é muito maior do que tudo isso, Pai. De que a nossa luta realmente, Pai, não é contra as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que elas estejam, sim, Senhor, sendo usadas pelo maligno para nos atacar, mas elas não são o alvo principal da nossa luta e nem da tua luta. Jesus, o Senhor diz o tempo todo na palavra que o Senhor está lutando as nossas guerras. E em nenhum momento, Pai, eu vejo o Senhor lutando contra o ser humano, porque o ser humano é a tua imagem, a tua semelhança. Mas o Senhor luta contra principados e potestades. O Senhor está lutando contra Satanás e os seus demônios para justamente nos fazer libertos, nos fazer livres. E é onde nós encontramos então o Senhor em toda essa batalha e somos salvos e somos libertos, Pai. E há então uma paz no nosso interior que excede todo entendimento, que excede todo entendimento, Pai. Obrigada, Jesus, pelas noites de sono que o Senhor tem nos dado. Pai, se algum irmão, alguma irmã aqui, Pai, agora tem sofrido com insônia, tem sofrido, Senhor, com dificuldades para dormir, para descansar a alma, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Pai. Que essa palavra seja, Senhor, reveladora. Que essa palavra seja verdade no coração do meu irmão, da minha irmã. Nesse momento, Espírito Santo, nos faz crer nessa verdade, Senhor. Nos faz crer, Senhor, naquilo que o Senhor tem dito na tua palavra, para que essa palavra seja alicerce debaixo dos nossos pés, estejamos firmados em ti, Jesus. Não sejamos abalados por palavras mentirosas, por enganos, Pai, mas que nós sejamos então, Senhor, alicerçados nessa verdade em nome de Jesus. Ah, Pai, como é bom acordar em segurança. Como é bom acordar em segurança, Jesus. Como é bom acordar e saber que o Senhor velou, o Senhor cuidou do nosso sono, o Senhor cuidou da noite, o Senhor cuidou enquanto as trevas estavam sobre nós. A noite é essa alegoria sobre as trevas, Pai. Essa representação das trevas. Enquanto é noite, o Senhor nos põe para dormir e zela por nós e cuida de nós e guarda a nossa vida, Pai. Obrigada, Jesus, porque as trevas não têm domínio sobre nós. As trevas não estão aí para nos aterrorizar. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós não temos medo, Pai. É isso que nós queremos declarar todos os dias. Nós não temos medo desses inimigos que vêm contra nós e nós sabemos que eles têm nome, que eles têm lugar, que eles têm, Senhor. Nós conhecemos e por isso nós oramos para que o Senhor os repreenda. Satanás e seus demônios, Pai, precisam ser repreendidos pelo poder que há em Ti, Jesus. É o Teu nome que tem poder sobre eles. Não, Senhor, o meu braço, não a minha carne, não, Senhor, as minhas vontades, mas o Teu nome, Jesus, tem poder sobre todo o principado e toda a potestade. Foi o Senhor que os venceu naquela cruz. Foi o Senhor quem venceu em nosso lugar, Jesus. E é por causa da tua vitória, Senhor, que nós somos mais do que vencedores em ti, Jesus. Muito obrigada, Pai. Eu sei que o Senhor está se levantando em favor de cada um de nós, dia após dia. Ah, Senhor, há batalhas que nós nem imaginamos que acontecem todos os dias pelas nossas vidas, pela nossa família, pelas causas, Senhor, que nós colocamos diante do Senhor, e o Senhor está batalhando todo o tempo em favor da nossa vida, em favor da nossa família, em favor das pessoas que nós amamos. Continua, Senhor, ministrando a nossa vida dessa maneira. Continua, Senhor, nos trazendo esse rema, essa revelação no nosso espírito para confiarmos cada dia mais no Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. De ti, Senhor, é que vem o livramento.
Abençoa teu povo, Senhor. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Oh, Senhor, como Davi sabia do que ele estava falando. A bênção do Senhor, Pai, que repousa sobre nós, ela vem de um livramento que vem do Senhor também. Quando os nossos inimigos tentam sobre nós para nos destruir, Senhor, somente o teu livramento nos traz segurança, paz, nos traz essa alegria sem fim, Pai, da tua presença, Jesus. Muito obrigada, Pai. De ti vem o livramento. De ti vem o livramento. Livra, Senhor. Livra, Senhor, e abençoa o teu povo.